Primeiro assunto, agora, Eduardo Bolsonaro está com um inquérito aberto para se investigar se ele está incitando o governo dos Estados Unidos. Tem uma pessoa que consegue incitar o governo dos Estados Unidos contra Moraes e também Gonê. E foi Gonê que sugeriu, que apresentou a denúncia a Moraes, né, a intenção de fazer o inquérito. Moraes, claro, abriu o inquérito por inspiração do Lindbergh Farias, que vai ser convidado a depor a respeito e explicar por que ele pediu a retirada do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal licenciado. E também já decidiu que vai ouvir o pai dele, Jair Bolsonaro, porque seria o beneficiário desse incitamento ao governo dos Estados Unidos. Dá a impressão que tudo isso só vai apressar a aplicação da lei Magnitsky. Engraçado que eu fui ler, existe essa lei, né? É um advogado, Sergei Magnitsky, ele passou na prisão coisas que tiveram o mesmo fim do que lesão. Foi espancado no final, foi afastado da família incomunicável, sofreu muito na prisão russa, em 2008, 2009. Simplesmente fizeram uma busca e apreensão à casa dele, ele foi tirado de casa pela polícia, na frente do filho de 11 anos, o filho mais velho estava na rua, a mulher dele estava no médico, e nunca mais viram esse pai de família, um advogado. Foi uma espécie assim de vingança de Putin, da justiça russa, porque ele era um dos advogados de quem estava denunciando a corrupção na justiça. A verdade é que Alexandre de Moraes e Paulo Gonê, de certa forma, nos ajudaram no que diz respeito ao debate internacional sobre o que está acontecendo no Brasil. Há uma disputa de duas observações, de dois pontos de vista sobre o que aconteceu com a justiça brasileira. O lado da esquerda, o lado do sistema, tentando convencer o mundo de que o que está acontecendo no Brasil é vital, é importantíssimo para poder salvar a democracia contra grupos radicais e extremistas. Do outro lado, a maioria do povo brasileiro concorda, do outro lado, inclusive, de que a justiça brasileira foi instrumentalizada, sequestrada pelo sistema e está sendo usada como um instrumento de perseguição e opressão. Estava até antes de ontem, meio a meio. Só que Alexandre de Moraes e Paulo Gonê nos deram um presente gigantesco. Ao abrirem um inquérito e colocar Eduardo Bolsonaro como sendo investigado por estar indo fora do Brasil denunciar a ditadura brasileira, eles confirmam que no Brasil há sim uma ditadura. E eu quero rapidamente levantar alguns pontos. Em toda a história da humanidade, sempre que um governo de algum país começa a abusar da sua autoridade, oprimir a sua população, suprimir direitos fundamentais, ele começa a ser denunciado fora das fronteiras, justamente no intuito de que haja uma pressão internacional para que possa restabelecer a sanidade, a legalidade, o respeito à Constituição naquele país que está em processo de transformação em ditadura. Isso sempre aconteceu. A esquerda, durante a tal regime militar, a ditadura militar que eles tanto falam, eles foram para outros países para denunciar o que estava acontecendo aqui. Gleisi Hoffmann, enquanto Lula estava preso, foi dar entrevista para Al Jazeera, um gigantesco canal onde a sua maioria da audiência são de muçulmanos. Inclusive, muitos grupos terroristas assistem esse canal. Foram no Papa. Barroso admite que foi até os Estados Unidos pedir para que os Estados Unidos ajudassem o Brasil interferisse nas eleições. Vou dar um caso para vocês do que aconteceu na Venezuela recentemente. Todo mundo sabe, de conhecimento comum, que a Venezuela sofreu um golpe, uma fraude completa, escancarada, que até países de esquerda, que há pouco tempo atrás eram aliados da Venezuela, denunciam isso. Pois o que a Venezuela decidiu fazer? Bom, o Tribunal da Venezuela aceita indiciamento de opositores do regime de Nicolás Maduro. Por quê? Porque eles estavam saindo da Venezuela para denunciar o que estava acontecendo lá. Maduro acusa deputados de traição à pátria por pedido à OEA. Os deputados foram à OEA para denunciar a ditadura da Venezuela, e o Maduro pediu que essas pessoas fossem presas, praticamente. Ministério Público, ou seja, o Gonê da Venezuela, abre investigação por traição à pátria contra a opositora Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que nós sabemos todos nós, né, fez parte ali do grupo da oposição, que venceu as eleições, mas o Maduro deu o golpe. Ela denunciou para fora da Venezuela o que estava acontecendo, e agora o Ministério Público da Venezuela quer a prisão dela. É exatamente o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Só que pior e mais rápido. Ontem, abriu o inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro. Ontem, no mesmo dia em que o inquérito foi aberto, já caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, que curiosamente faz tudo que o Maduro está fazendo. É tantas coincidências, é tanta semelhança entre o comportamento e as decisões do Alexandre de Moraes com o do Maduro e a justiça da Venezuela. Moraes manda a PF ouvir Bolsonaro o inquérito que investiga Eduardo. No mesmo dia. E, para piorar, ministros do STF dão como certa a punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra Moraes. É simplesmente impressionante. E volta a falar dessa semelhança entre as ações e a visão de mundo do Alexandre de Moraes com Maduro. Saiu até no Poder 360. Maduro
Maduro e Moraes acham que tudo é culpa das redes sociais. Nunca o povo brasileiro precisou tanto de um Congresso altivo, forte e destemido quanto agora. É o mesmo discurso. As redes sociais servem para o extremismo, radicalismo, fake news, tem que censurar. Maduro censurou o EUX por algumas semanas, Moraes por 3 meses. E agora eles estão querendo derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que acaba com o discurso político, debate político na internet, fica proibido. As redes sociais vão proibir que você fale sobre política, que você defenda a Bíblia, porque discursos da Bíblia, trechos da Bíblia podem ser interpretados como discurso de ódio. E aí eu fico aqui pensando, o que mais falta acontecer para que o Congresso reaja, para que o Senado reaja, para que há um esboço de reação. Nós estamos, gente, isso não é sensacionalismo, então isso não é uma hipérbole, nós estamos virando, se já não viramos, uma ditadura. Querem perseguir e prender um deputado federal por estar denunciando perseguição pelo judiciário do seu país, que foi sequestrado. E o que o judiciário decide fazer? Prender essa pessoa. Ele está denunciando um grupo, que é o grupo que obedece a Alexandre de Moraes da Polícia Federal, e esse mesmo grupo abre um inquérito contra ele. Alexandre de Moraes aceita, passa para Gonê aceita, passa para Moraes, que ele aceita. E eu nunca vi algo tão rápido na minha vida. O que está acontecendo no Brasil não acontece em ditaduras. E eles querem convencer o povo que tudo é pela democracia. E não vão parar por aí. Nós sabemos, principalmente aqueles que mais verbalizam contra o que está acontecendo, que nós somos os próximos alvos. O intuito é nos intimidarem para que a gente fique calado e aceite. Eu entreguei minha vida para isso aqui. Nós entregamos as nossas vidas, só que a gente precisa que os outros deputados e senadores entendam a gravidade do que está acontecendo. O que estão fazendo contra Eduardo Bolsonaro é uma das maiores... E nós estamos falando do sistema judiciário que surpreende a todos nós todas as semanas. Mas essa é uma das maiores aberrações. Um deputado foi denunciar perseguição fora do Brasil e pode ser preso por isso. Exatamente o que a Venezuela fez com seus opositores, com a Marina Corina e com exatamente o que as ditaduras fazem quando alguém sai do país para denunciar os atropelos, a inconstitucionalidade, o aparelhamento do judiciário. O que eles estão fazendo, isso não pode durar por muito tempo. Pelo amor de Deus, deputados e senadores, pelo amor de Deus, já não é uma questão de perseguição da direita, vocês podem ficar calados, vai vir para cima de todos. Se não houver uma reação, todos. Fecha o Congresso e entrega a chave, então. Agora ficar aqui apenas com distribuidores de emendas, pelo amor de Deus. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.